Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tudo Um Pouco desta sexta-feira. Hoje, em direto do bar Sabores Incomparáveis, no Terinov Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, antigas instalações da Universidade dos Açores, na freguesia da Terra Chã, concelho de Angra. Esta é uma parceria Rádio Clube de Angra Azor Mais Produções, que todas as sextas, quinzenalmente, se junta a si para, no final de tarde, início de fim de semana, darmos um contributo na reflexão que importa fazer nos principais temas da atualidade política, económica, social e cultural da região. Como sempre, três convidados, os nossos comentadores residentes, Graça Silveira, Marcos Couto e Luís Leal. Muito boa tarde aos três. Como sempre também, três temas. Hoje falaremos de política de transportes aéreos, de investimentos em infraestruturas portuárias na região e sobre a crise que aparentemente está instalada no Partido Chega, nos Açores, com a demissão do seu líder, o deputado Carlos Furtado. Começo por esse tema, precisamente, e pela Graça Silveira. Graça, boa tarde. Já todos percebemos que o Chega foi um fenómeno que surgiu também nos Açores muito por conta da presença e da imagem nacional de André Ventura, elegeu 2 deputados, faz parte da solução governativa através de um acordo de incidência parlamentar com a PSD, CDS e PPM. Agora, em vésperas de discussão do plano e orçamento e das orientações de médio prazo, o líder do partido demite-se, alegando algumas divergências internas com o outro colega deputado parlamentar, José Pacheco. Pode estar em causa a solução do governo na região, com esta crise que aparentemente se abriu entre as duas personagens do Chega nos Açores? Muito boa noite a quem nos ouve. Devo dizer que é um prazer estar hoje aqui. Já fui muito feliz nesta casa, sinto-me em casa. Tive 18 anos aqui, que era antes da Universidade dos Açores. E dizer que é muito possível, até porque as declarações de André Ventura e de Carlos Furtado não bate a bota com a perdigota, como diz o nosso povo. Essa não é nada que já não é cena nenhuma que nunca tivéssemos visto, já quando foi no processo de apoio ao governo, também Ventura ia dizendo qualquer coisa lá fora diferente do que Carlos Furtado ia dizer. Sim, é verdade. E desde o início percebeu-se que o José Pacheco estava muito mais alinhado com a linha de André Ventura do que Carlos Furtado. A gente não se pode esquecer que Carlos Furtado vem muito recentemente do PSD. É um homem ideologicamente de direita, mas de uma direita moderada, de centro, que penso que abraçou este projeto efetivamente para defender os açorianos. Parece-me uma boa pessoa, mas demasiado romântico, digamos assim, para a política e para este contexto em particular que é difícil. E digo isto porque em declarações ao telejornal da RTP Açores, o André Ventura diz que confirmo que o líder do Chega Açores pediu a sua demissão e que concordou comigo na necessidade de uma clarificação eleitoral, ou seja, pondo em causa a liderança de Carlos Furtado à frente do Chega Açores, e que era necessário fazer essa clarificação, como de resto deu o exemplo de como aconteceu comigo, que também me disponibilizei para eleições dentro do partido. Carlos Furtado, em declarações, diz que nunca sentiu qualquer contestação interna à sua liderança e, portanto, não concorda com esta eleição antecipada nos órgãos do partido, mas que tem que acatar a decisão do presidente do partido. Portanto, claramente é André Ventura a querer tirar o Carlos Furtado da liderança do partido e colocar lá o José Pacheco. O que disputou, pelo menos o que é público, é este desaguisado entre Carlos Furtado e José Pacheco. As últimas estatísticas sobre beneficiários do rendimento social. Não foi só as estatísticas, foi o facto do José Pacheco ter colocado um post no Facebook a dizer que... O próprio Chega, que foi depois eliminado pelo Carlos Furtado. Isso tudo. E, portanto, o José Pacheco coloca na sua página pessoal e na página do partido a dizer que é inadmissível o aumento que houve nos números de resíduo, que havia um compromisso para baixar, que estamos atentos, etc, etc. E Carlos Furtado retira, apaga, digamos assim, o post feito por José Pacheco e vem dizer que, enquanto líder do partido a nível regional, não se responsabilizava pelas declarações que tinham sido feitas por José Pacheco no site do partido, que inclusivamente, neste momento, com as responsabilidades governativas, ou pelo menos enquanto deputados que tinham, não podiam ter, não sei bem as palavras, mas não podiam ter uma atitude de crítica leviana e estavam muito mais responsabilizados em apresentar soluções para que assim não fosse. Obviamente que André Ventura, que
por um lado, sempre fez bandeira da questão da diminuição do RESI e foi uma das questões que foram ponto de honra no acordo firmado com o atual governo, com os antecedentes de que José Pacheco se colocou do lado dele quando houve uma divergência na altura, quando foi para fazer a coligação, que o Carlos Furtado cá disse que estava tudo bem e o André Ventura disse que afinal não estava tudo bem lá fora, demonstra que há aqui um mal-estar que se vislumbra de difícil conciliação, digamos assim. Mas, mais grave que isso, é que agora, na terça-feira passada, penso eu, nas declarações à margem da apresentação de Nuno Graciano às autárquicas de Lisboa, André Ventura vai mais longe. Diz que quem perder a eleição e porque deixou de se identificar com a linha política pela qual foi eleito, deve renunciar ao mandato. Portanto, André Ventura quer Mas nada invalida que, perdendo a eleição para o Presidente do Partido, Carlos Furtado deixe de se identificar com a linha de orientação do grupo parlamentar do Partido. Mas porquê que em declarações André Ventura vem dizer isto? Foi questionado pelos jornalistas sobre a eventual passagem independente. Não, mas é que uma coisa... Pedro Ferreira, mas é que são dois campeonatos completamente diferentes. Uma coisa é o Carlos Furtado dizer, sim senhor, já não me querem, eu passo a independente, e o Chega perde um deputado. E o grupo parlamentar, que dá. Pronto, e o grupo parlamentar, e aí sim o Chega tem um problema grande, é perto de poder negocial, porque tinha 2 deputados para negociar, que eram os que davam os 29, perdendo um já não dá os 29. E portanto, o André Ventura, o peso todo que tinha, que dizia nos Açores isto, e portanto na República vou exigir ao Rio aquilo e aquilo outro, deixa de ter, porque passa a ter só um deputado. Não tenho dúvidas de que até Carlos Furtado se alinhe muito com o atual governo de coligação, até porque se percebeu que está muito alinhado em termos identitários. Carlos Furtado passando a independente de poder a inclusão no grupo parlamentar, sim, mas a verdade mas a questão não é essa, a questão não é que Carlos Furtado, não tendo assinado enquanto deputado independente nenhum acordo a priori com este governo de coligação, está livre para fazer rigorosamente aquilo que quiser, enquanto que o acordo parlamentar que fechou os 29 com acordos a priori em que cada um fez exigências, houve cedências e comprometeram-se a viabilizar este governo, se há um deputado do Chega que sai, está livre em relação a qualquer acordo que tenha sido feito. Mas não queria deixar passar em branco a questão da renúncia, em que ele diz que qualquer um dos que perca. Na minha opinião, André Ventura acha que quem vai perder é Carlos Furtado. Portanto, ele já faz todo o discurso direcionado, porque esta questão do deixou de se identificar com a linha política com a qual foi eleito, quem é que estava na linha identitária? Era José Pacheco, que veio a jogo com a questão do RESI. Quem é que tirou o poste e diz a gente agora não pode ser assim tão explosivos e temos que ser mais moderados? É Carlos Furtado. Se isto acontece, André Ventura ganha. E ganha porquê? Neste momento, André Ventura tem 2 deputados do Chega de São Miguel. E, politicamente, André Ventura quer que o Chega passe a ter implantação nas outras ilhas. Não nos podemos esquecer que a Terceira já está numa situação muito complicada, que é o segundo círculo eleitoral com maior número de votos, porque Orlando Lima, pouco tempo depois das eleições, saltou fora. E é a Terceira que dá o segundo deputado ao Chega e à Iniciativa Liberal. Pronto. O que é que André Ventura pensa e bem? Se Carlos Furtado renunciar, liberta o primeiro lugar da lista de São Miguel. Quem é que era o número 2? José Pacheco. José Pacheco, que só liberta... Só pela lista de São Miguel, que era o número 2. Liberta o primeiro lugar da compensação pela qual está assumido neste momento os lugares como deputado. Quem é que é o número 2 da compensação? Roberto Pires, da Terceira, e portanto André Ventura passa a ter 2 deputados, um de São Miguel e um da Terceira, com muito maior possibilidade de Roberto Pires ter concorrido como cabeça de lista pela Vicência. Mas a compensação é exatamente isso, é uma pessoa de cada ilha. Independentemente disso, é só uma decisão. Aliás, o Orlando Lima
uma das razões que alega para ter saído é que, apesar de ser o cabeça de lista para a terceira, que era o segundo maior círculo eleitoral, não tinha sido nem achado para as posições cimeiras do círculo da compensação. Só mais um detalhe que achei curioso, foi André Ventura ter dito que as eleições para a liderança do Chega Açores iam acontecer ainda antes do plano e orçamento, por eleição direta. Quer dizer, o Chega lá fora não tem eleições diretas. Todos vimos o congresso do Chega, com o sururu todo que deu. Não me lembro de naquele congresso ter sido aprovado que o Chega ia deixar de ter eleições em congresso e ia passar a ter eleições diretas, mas nos Açores vão ser eleições diretas. O Chega fez eleições diretas, André Ventura foi reeleito a semana passada por eleições diretas, depois é submetido ao congresso. Funciona como, por exemplo, no PSD, a nível nacional. Então, mas isso para ser assim mesmo... No congresso do Alentejo o que ele teve foi dificuldades na aprovação dos órgãos. Eu sei, mas tem que ter havido uma moção no congresso do Alentejo para que se aprovasse as eleições diretas no partido. Uma alteração. Possivelmente estará nos estatutos, daí desconheço os estatutos do Chega. Marcos, não foi público. Boa tarde. Chega Açores em crise. Era expectável que mais dia menos dia estes dois personagens da vida política regional nos provocassem a todos nós estas situações que agora estamos a acompanhar pela comunicação social. Bom, antes de mais, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha. Eu tenho que ser sincero que não esperava. As divergências eram conhecidas. Carlos Furtado, efetivamente, uma pessoa muito mais moderada do que José Pacheco, mas tinha a ideia de que as coisas seriam mais ou menos consensuais e de que o que mais não fosse esta ideia de suporte do governo e de uma determinada maioria e de mudança fosse permitir alguma tranquilidade dentro do partido. Eu tenho que ser sincero que não acredito que se venha a verificar este segundo cenário que a Graça apresentou. Parece-me demasiado rebuscado. Qual é o segundo? O cenário em que Carlos Furtado perde as eleições, sai e há uma subida de José Pacheco e uma entrada... Ventura pede. Sim, mas essa é a questão. Eu parece-me muito... Mas pede na sequência da questão que lhe foi feita. E se o Carlos Furtado passar não foi nesse tipo de Açores. Não vi declarações nacionais da Ventura, exatamente à margem da apresentação da candidatura do Graciano. Ele diz que, e aliás ainda disse mais, que era uma boa prática que ia sugerir a todos os três deputados que se ele tivesse mais não me parece que isso aconteça. E parece-me que, por aquilo que foi, e se recordarmos aquilo que foi a entrevista de Carlos Furtado à RTP Açores, percebemos que existe um forte compromisso naquilo que é o cumprimento da legislatura, no que depender dele próprio como deputado ou como elemento desta solução. Portanto, não vejo Carlos Furtado, pela sua postura, mesmo que perca, a abdicar ou a desistir. Penso que passará mais depressa a independente. Se o partido assim lhe exigir, não sei, mesmo assim, margem. Fica com pouca margem, mas não vejo que seja possível. Dele, neste caso, exatamente. Portanto, não vejo. Não, isso é verdade, mas não vejo que aconteça. Marcos, eu sei por razões que bem conheces que é muito difícil entrar em rota de colisão com o partido e ficar na bancada. E mais difícil ainda é passar a independente. Graça, a questão, eu percebo perfeitamente o que dizes. E para uma pessoa que chegou ontem às 4 da tarde à política... De uma solução, parece-me que se isso acontecesse, um partido como o PSD ou como o CDS, ou até eventualmente um PPM, colocariam a mão, digamos assim, a Carlos Furtado como independente. E não o deixariam abandonado dentro do partido, ou dentro do hemiciclo. Portanto, e Carlos Furtado sabe disso. E sabe perfeitamente que nestas coisas da política, com este débil equilíbrio que existe, eu não acredito que Carlos Furtado atire, fique com o ônus dessa responsabilidade. Mas, de qualquer forma, se o PSD deitasse a mão ao Carlos Furtado, sim, o Chega, com o seu único deputado que tinha, ia passar a votar tudo contra
Sim, mas também já percebemos, mas também, exatamente, mas há um acordo. Mas ia arranjar maneira de ser porque não tinha solução para guardar e libertava. Há uma questão aqui que me parece importante, que é, não acredito que esta solução caia. Não acredito. E o Chega tem um acordo escrito. Não acredito que esta solução de acordo parlamentar caia. E não acredito, nem acredito que o Chega queira ficar com esse ónus. Porque, se isso acontecesse, Carlos Furtado passasse a independente e existisse uma situação em que o Chega era responsável pela queda do governo, era muito provavelmente o fim do próprio Chega como partido nos Açores. Depende se maltratarem Carlos Furtado, quando as pessoas estão maltratadas, mas que ninguém seria, atitudes. Mas é isso mesmo, Carlos Furtado seria suportado pelos outros partidos. E quem ficaria mal nisto tudo seria o Chega. Portanto, Chega. Por isso mesmo, mais uma razão para que o Chega nunca queira hostilizar, E veio o André Ventura aqui dizer, olha meu amigo, eleições porque... Carlos Furtado e não queira que essa solução aconteça. Portanto, existem aqui, está tudo preso por algumas linhas que me parece que quem romper a primeira linha é sim o elo mais fraco. E não acredito que essa solução aconteça. Uma outra questão que também parece preocupante aqui é esta permanente intermissão de António Ventura naquilo André Ventura e estes Venturas já são muitos na política. Qual é o que gostas mais? Eu tento a gostar mais de António Ventura. Vamos falar do Chega. Apesar de tudo, ainda tento a gostar, e noto apesar de tudo, ainda tendo obviamente a gostar mais de António Ventura. Eu só queria ouvir fazer um elogio ao António Ventura. Não, e tenho que o fazer, iremos, não neste programa, discutir provavelmente a agricultura e o excelente trabalho, que António Ventura se propõe fazer na agricultura. Mas o efeito Carlos Costa Neves ficou registro. De qualquer forma. Não, um excelente trabalho que se propõe e eu gosto imenso. Ainda está apenas sobre propostas. Estou farta de ouvir pessoal que está sempre proposto a fazer excelente trabalho. Vamos avançar. Esta questão da intermissão permanente de André Ventura na política regional e na vida do partido, acho que não é salutar. E não é salutar naquilo que é desde logo a forma, para já, porque já existe uma tentativa permanente de hostilização da República em relação aos Açores e aqui um certo complexo de inferioridade, que este tipo de atitude só vem dar força. E que não me parece que seja, e não parece saudável não só para a política regional, mas também para a relação que se estabelece entre os partidos regionais e nacionais. Eu entendo perfeitamente a necessidade de afirmação de André Ventura dentro do partido a nível nacional. Julgo que está a escolher o caminho errado para afirmar essa necessidade e a fazer essa afirmação pessoal. Por último, e para terminar, julgo que André Ventura está a contar que o José Pacheco ganha as eleições e isso pode não ser tão líquido dessa forma. Sabemos todos o trabalho de José Pacheco. Se fosse só Miguel, eu não tenho dúvidas que o Carlos mas Furtado... Mas mas agora nas restantes ilhas, quem é o capitão de mato que anda a angariar militantes é o José Pacheco. É o José Pacheco, exatamente. Conhecendo o trabalho que o José Pacheco faz e a forma como trabalha, se fosse uma eleição exclusivamente em São Miguel, acredito que isso poderia acontecer. Numa eleição direta regional, não creio que seja líquido que José Pacheco ganhe, e poderá sair aqui o tiro pela culatra Não. A nível regional eu acho que é quase líquido. Para não dizer sólido. Luís Leal, começamos este nosso novo desafio há quatro programas atrás, exatamente a falar desta questão e da influência que André Ventura estava a ter na política regional. Mais uma vez ele vem aí numa viagem quase a Marcelo Relâmpago, tentar pôr água na fervura, mas ele não põe propriamente água na fervura. André Ventura vem dizer claramente quem é o seu candidato
a próximo líder do Chega. Teremos aqui dois rostos na política açoriana e no Chega em particular, Carlos Furtado e José Pacheco, que têm visões completamente diferentes daquilo que deve ser o contributo individual de cada um deles para o desenvolvimento político, cultural, social e económico da região. Muito boa noite a todos os que nos ouvem. Bom, o que está a acontecer aqui é uma coisa, para mim, que parece básica. André Ventura, desde o início deste processo, tentou, de Lisboa, ditar aquilo que devia ser o rumo da região. E comprometeu-se com uma série de premissas que, neste momento, estão em claro cumprimento. A mais básica e conhecida de todas as pessoas é o aumento do rendimento social de inserção e dos beneficiários desse RSI. E, portanto, o que está a acontecer aqui é que o André Ventura está a perceber, do ponto de vista genérico, nacional, que o seu eleitorado não admite que aquilo que se compromete a ser feito não seja feito. E é óbvio que André Ventura tem ticos de ditador na medida em que não dá qualquer tipo de margem de manobra aos deputados eleitos pela região autónoma dos Açores. Nesta medida, Carlos Furtado, que me parece, com uma graça disso, ser um homem do povo, com lives autonomista, deve ter dito desde o primeiro momento, nos Açores mandam os açorianos. Pacheco, hábil politicamente, disse não, o líder é que manda. E desde aí que se sentiu, supostamente no início desta nova forma de governo, André Ventura teve pelo menos duas vezes em direto no Facebook desdizer aquilo que tinha sido dito. E portanto o que há aqui é uma tentativa clara de obter o poder por parte de André Ventura. Já disse claramente quem é o seu candidato, mas tem a perfeita consciência que Carlos Furtado pode rebentar com a corda. Agora, isto traz consequências, designadamente deixa de existir um grupo parlamentar tem apoio, designadamente secretários, adjuntos, etc. Isto deixa de existir. Agora, parece-me que Carlos Furtado poderá estar inclinado ou com a propensão de poder se tornar independente, porque vai ser abarcado pelo PSD, porque houve. Mas de qualquer das formas foi Carlos Furtado que deu a cara nas negociações com o PSD e com a solução do governo, e foi ele que subscreveu este acordo por uma questão de princípio, e conhecendo-se minimamente a pessoa como se conhece. Vamos lá ser sinceros. Acreditas que Carlos Furtado passará independente com essa leviandade toda? Ele diria leviandade, mas se for escorraçado. Exato. Ele está a passar neste momento, ele está aí à luta. Ele está a ser escorraçado. Ele diz claramente, a minha liderança internamente no partido nunca foi questionada. Não percebo porque agora me querem mandar para eleições. O Carlos Furtado está aí à luta. Vamos lá ver o desfecho destas eleições. Mas eu acho que ele deixa reservado o último trunfo de se tornar, até porque todos sabemos que Carlos Furtado, desde o início das eleições, trocou impressões com o PSD e demonstrou, sabemos nós, a sua total disponibilidade para segurar esta norma. Importa recordar, foi eleito em 2017 vereador do PSD à Câmara Municipal da Lagoa. Era presidente da CPC da Lagoa. Exatamente, da Conselhia, e demitiu-se, enfim, dessas funções e suspendeu a sua militância, ou entregou a sua militância no PSD, quando enverdou pelo projeto Chega. Portanto, foi algo muito recente. O que é que eu acho no meio disto tudo? Que André Ventura olha para os Açores como se fosse um laboratório de experiências, e vamos lá ver como é que isto funciona, e vocês, se não fizerem aquilo que eu digo, não vai correr bem. Mas houve alguém que diz, não, os Açores estão em primeiro lugar, e parece-me que foi Carlos Furtado. Sim, está em causa, pode estar em causa, na tua opinião, a solução governativa e a estabilidade desta solução governativa? Não, na medida em que o PAN diz que apoia, e José Pacheco apoiará sempre, tendo em conta o acordo de incidência parlamentar, e muito menos Carlos Furtado deixará de apoiar. Sim, mas quem incendeia aqui, pondo o foco e o ônus na questão dos beneficiários do rendimento social de inserção, é José Pacheco. Do ponto de vista... Ou seja, pode mais depressa quebrar-se o acordo de incidência parlamentar pelo José Pacheco. Com certeza. Pode, mas do ponto de vista prático não há viabilidade em termos de deputados para uma moção de censura. Não há, porque o PAN já disse, não é para nós que vai cair. E Nuno Barata também não, e José Pacheco, mesmo que diga que não... Ninguém quer que caia. Exato. Ninguém quer que caia. Muito bem, mas eu só gostava para finalizar, só de acrescentar que é, se o Carlos Pacheco tivesse tão... Se o Carlos Furtado tivesse tão interessado em entregar os pontos e dizer, sim senhor, eu vou fazer tudo como o líder quer e vai ser o José Pacheco, não se recandidatava. Bem. Mas o Carlos Pacheco disse, sim senhor, vamos fazer eleições antecipadas. É que eles estão para uma fusão. É o José Pacheco, não, era muito certo ou muito errado. Carlos Furtado vai se candidatar. E vale o que vale, mas no domingo sai uma notícia no Observador que diz assim:
uma fonte do Chega, conhecedora do processo, diz que os dois deputados continuam sem se entender e há uma forte probabilidade de Carlos Furtado ser afastado no início da semana com retirada de confiança política. Ou seja, André Ventura está a passar a informação para a comunicação social de que, entre o desaguisado de José Pacheco e Carlos Furtado, a sua escolha é o José Pacheco e que ainda está disponível para tirar a confiança política ao Carlos Pacheco. Portanto, eu acho que estão a deixar muito pouco espaço de manobra ao Carlos Pacheco para tomar o Carlos Furtado para ter uma saída pelo menos airosa, se era isso que se queria. Já vimos este filme quando foi para resolver o problema de governo. Vamos avançar para o próximo tema, tem que ver com transportes aéreos. A política comercial da SATA, da Azores Airlines, para o verão IATA 2021 já foi apresentada, não foi no âmbito do plano de negócios e do plano de reestruturação da companhia, mas viemos a saber muito recentemente que a Azores Airlines vai iniciar operações de Ponta Delgada para Londres, Paris e Bermudas neste verão e que a terceira ficará sem as ligações, algumas que nunca teve, mas que estavam prometidas para o ano passado e que a pandemia cancelou, nomeadamente de Paris e Londres. Amsterdão também é uma frequência que as lajes perdem no verão IATA de 2021. A rota de Madrid, enfim, já estava mais ou menos moribunda, perde também a operação Terceira Porto realizada pela Azores Airlines. Aliás, ainda hoje, ainda esta semana, o próprio CDS, parceiro do governo, já veio publicamente defender a reposição da rota Terceira Porto pela Azores Airlines. Graça Silveira, temos aqui... Começamos por si hoje, não temos, mas se fizer objeção de consciência, essa coisa das senhoras primeiro, estou fora. Eu acho que devia ser o Marcos, que até já veio para a comunicação social com essa conversa. Então trocamos os papéis. Aguenta, Marcos. Graça Silveira, como é que se olha para esta operação da SATA, para este verão de 2021? Vemos outra vez uma concentração de rotas à partida e à chegada à Ponta Delgada, e as lajes mantêm apenas o mercado, as ligações ao chamado mercado da saudade nos Estados Unidos da América e no Canadá. Bom, eu tenho uma posição em relação a esta questão muito crítica e se calhar muito pouco popular. Neste momento, e passando pelo momento em que estamos de pandemia, em que a prioridade dos açorianos é se manterem seguros, mais do que as relações, e preciso perceber também quais são, o que é que nós queremos. Queremos charters, queremos operações frequentes, queremos voos regulares de companhias estrangeiras para aqui. Tudo isso é uma discussão que tem que estar em cima da mesa, senão é mais do mesmo. Agora temos que arranjar espanhóis. É a operação para Madrid. A operação para Madrid vinha, depois era cancelada, depois toda a gente gritava. A operação para Madrid foi uma desgraça. Ninguém queria aquilo. Andaram a vender pacotes de uma semana em plenas Sanjoaninas, em Madrid, 99 €. Uma semana na terceira, com hotel incluído, quando nessa altura, nem uma noite nos hotéis custa 99 €. A região estava a perder horrores. Se é para vender os Açores dessa maneira miserável, olha, até eu vou para Madrid vender o destino Açores. Portanto, isto tem que ser muito bem pensado. Depois, a Holanda, que era uma dos destinos que o Marcos dizia no seu artigo. As pessoas que estão a trabalhar o destino Açores têm que perceber o que é que nós temos de bom para oferecer e mais, temos que saber quais são os destinos que valorizam este tipo de oferta. Os holandeses, vivi 5 anos na Holanda, os holandeses querem cá saber, durante o inverno, de vir para um destino que chove e que tem nevoeiro. Eles estão inquietos com um olho de sol. Eu própria, quer dizer, tu é todo o ano frio, chuva e nevoeiro. Quando saem para destinos de sol e, de preferência, baratos. Aquela expressãozinha, we go Dutch, que é contar os cêntimos, não querem pagar por um destino valorizado. Além disso, tem um esquema de férias completamente diferente dos nossos. Eles têm férias ao longo do ano, todos os miúdos têm cada uma semana, de 2 em 2 meses, férias, e portanto eles fazem a maior parte do tempo em férias de inverno. O nosso verão, que seria julho e agosto, os miúdos têm férias entre meados de julho e meados de agosto, apenas um mês, e voltam à escola. Portanto,
os Açores não é de todo um destino apelativo. Íamos ter que estar outra vez a pagar para trazer os holandeses para aqui para dizer que tínhamos muitos toques na terceira. Portanto, isso não me interessa rigorosamente nada. Em termos de política de transportes, aquilo que me interessa enquanto açoriana, hoje, e aos açorianos todos, é como é que está a revisão do novo modelo de subsídio social de mobilidade. Porque começou a ser revisto em 2017, com o Costa a dizer que isto era uma vergonha, que isto era uma roubalheira, que as obrigações de serviço público que já estavam em 75 milhões para a região, que tinha subido de 15 milhões para 75 milhões, era para estar a financiar as empresas aéreas falidas, que os açorianos nem sequer beneficiavam nada com isso, porque todos pagavam exatamente o mesmo valor, quem estava a praticar valores homéricos de bilhetes eram as companhias e que estavam a ser ressarcidas por isso, e portanto íamos rever o modelo. Sim senhor, fez-se uma comissão em 2017 para rever o modelo de subsídio social de mobilidade, ou seja, o apoio que... A única conclusão que se conhece deste trabalho, aparentemente, é uma queixa que foi dada a autoridades judiciais por era para, em 60 dias, dar um relatório, não deu. O deputado pelo PSD à República pediu por variadíssimas vezes atas dessas reuniões, dessa comissão, nunca foram dadas. O Governo Regional, há 3 meses que está em funções, já foi perguntado a Bolieiro como é que é. Ele disse, os açorianos não vão ficar prejudicados, mas isso é muito vago. O Governo Regional já sabe em que ponto é que está essa revisão, como é que vai ser, vai haver um teto máximo, não vai haver um teto máximo, a gente vai continuar a ter que pagar valores enormes e depois ir aos TTT buscar o reembolso, ou o Estado vai ressarcir diretamente as empresas como acontecia antes, vai ser uma percentagem, como acontece nas Canárias, mas essa é uma discussão legítima, essa é uma discussão legítima e pertinente. A questão é, olhando para aquilo que estamos neste momento em cima da mesa, que é uma companhia aérea com os problemas que tem a SATA, e que volta, aparentemente, a promover o mesmo tipo de política comercial que ele levou, neste momento, a mim preocupa muito mais, faz sentido a mim preocupa muito mais o facto de não haver o terceiro aporto, ou seja, em termos de acessibilidade, os terceirenses estarem coartados, não haverem voos diretos nem à segunda nem à terça, que tem que ser por São Miguel, não haver voo direto para o Porto. Portanto, isto neste momento preocupa muito mais em termos das acessibilidades e da mobilidade dos açorianos, em termos de quanto é que vão pagar e como é que vão pagar para ter essa mobilidade, do que propriamente estarmos já a pensar como é que vão ser as rotas em termos de destinos turísticos, quando neste momento, se perguntarem a qualquer terceirense ou a qualquer açoriano, é se querem turistas por aí abaixo para trazer o lixo. Aquilo que a gente quer é ter um mínimo de estabilidade para poder começar a ter alguma vivência social entre nós, para já. E, portanto, antes de me preocupar com os anúncios das rotas, porque, quer dizer, ainda no último, há 2 programas atrás, discutimos isto, quer dizer, neste momento temos 5 aeronaves, vai haver, ou 4, vai haver mais uma, depois mais outra, e na melhor das hipóteses, a 7ª, que é o máximo que vamos ter, um avião cargueiro. Portanto, com 6 aviões, quer dizer, não há aviões para a gente andar a voar para o mundo inteiro das ilhas todas. É preciso ser lógicos e perceber. Portanto, eu nem acredito em nada disto, basicamente, nem que vai haver Paris. Quer dizer, se neste momento abrir uma rota de São Miguel para Londres e Paris, sim, vai vir montes de gente de Londres, com o Covid, com a versão inglesa, que já está lá, vai vir montes de Paris que estão todos contaminados, e depois não vão dizer que o problema é só de rapé, pois vai ser a ilha toda. Portanto, Marcos Couto, uma das questões que levantavas esta semana enquanto vereador no município de Angra exatamente era a questão desta política comercial também pôr em causa neste momento, ou poder pôr em causa a saúde pública em 8 das 9 ilhas da região. Claro, eu acho que existem aqui 2 ou 3 aspectos importantes. Para já, aquilo que se esperava com uma nova administração e com um novo governo... O novo governo da administração é a mesma? Sim, a administração é a mesma, efetivamente está há 1 ano, mas levou este ano a preparar um projeto... Nunca se ouviu falar daquilo que foi uma alteração de alguma forma de operar, nada, esteve a preparar a reestruturação e etc. Durante o ano de Covid, etc. Portanto, esperávamos que quando entrasse efetivamente em ação, que aconteceu agora, trouxesse algo de novo.
e aquilo que se vê é a manutenção dos erros. Vamos voar para os mesmos mercados que já vimos que anteriormente deram o resultado que deram, e a Graça deu o exemplo agora da Holanda. Temos as Bermudas, que é um novo... Sendo que a operação da Holanda não é realizada pela Azores Airlines, mas uma operação da TUI. Da TUI. Mas vamos ver, mas aqui vemos Bruxelas, vemos Bermudas, Paris e Londres. Sinto que Londres e Paris têm neste momento os problemas de Covid que têm. E o que não deixa de ser estranho, porque acaba por ser a Azores Airlines a fazer concorrência à low cost Ryanair, que voa para Londres, quer a partir de Ponta Delgada, quer teve para iniciar, ou chegou a iniciar, mas depois suspendeu a partir da terceira. Não deixa de ser estranho, quer dizer, não é? Porque, sim, a questão da concorrência já vimos, tem que voar para um destino onde até já temos... Exatamente, já vimos já vimos os efeitos que teve, e daí dizer que é a manutenção dos erros que me preocupa também. Para além de tudo isto... Pois se manteve a mesma administração? Não, porque esta administração tem um ano. Eu, quando falo dos erros das administrações anteriores. Sim. Não falo desta. Tá bem. Esta esperava uma outra coisa. E depois temos aqui outras duas questões que me parecem importantes, que é a questão da aposta exclusiva em Ponta Delgada como porta de entrada para os Açores. E aqui temos dois níveis. Temos o nível de pandemia, que existe atualmente, e quer dizer que tudo o que seja turistas que entrem durante este tempo de pandemia em Ponta Delgada não podem sair para qualquer outra ilha. É obrigatório um teste. Depois tem que ficar a aguardar o sexto dia. Ninguém vem por 8 dias para ficar fechado ou aguardar um teste. Não sai, pura e simplesmente não sai. Portanto, concentra. Quando acontecer e passarmos esta pandemia, o que vamos ter é a manutenção desta política que levou a que se escolhesse exclusivamente Ponta Delgada como porta de entrada. Mas tu és daqueles que achas que esta pandemia vai passar amanhã, é? Eu não sei se esta pandemia vai passar amanhã ou não. Eu espero que ela eventualmente venha a passar. De qualquer forma, preocupa-me o princípio, e isso preocupa. Eu disse-o na tomada de posição que tivemos esta semana, que eu entendo perfeitamente que foram feitos grandes investimentos em Ponta Delgada e em São Miguel, mas perfeitamente de acordo, querem privatizar a Azores Airlines, os empresários de São Miguel que comprem a Azores Airlines e paguem-na. Isto agora. E assim estamos perfeitamente livres. A Azores Airlines é uma empresa de São Miguel, paga para os empresários de São Miguel e alimenta exclusivamente São Miguel. Isto de alimentar exclusivamente São Miguel. E a seguir, virmos nós todos pagar os prejuízos e os erros, é algo que eu não concordo. Por último, aí estás bem. Claro, mas eu estou sempre bem. Também não é isso tudo, também não penses que é isso tudo. Uma última questão que eu levanto aqui, que me preocupa, é a questão do governo. Nós ouvimos no início o governo dizer que não iria interferir na administração da companhia. E aparentemente não está a fazer. Bem, se não é o governo que está a intervir, alguém está, e sabemos perfeitamente quem é que está e como é que está. Na apresentação do plano de reestruturação. Exatamente. E a seguir na apresentação. E então, eu julgo que é a altura do governo repensar a sua não intervenção na companhia, se for para mantermos este tipo de postura. Porque a companhia, neste momento, não é mais do que o carrasco do próprio turismo dos Açores. Temos que rever rapidamente o que é que se vai fazer com a SATA Internacional, as Azores Airlines, como a queremos chamar, sob pena de, dentro de um ano ou dois, estarmos perante uma companhia falida. Luís Leal, em que ponto fica a terceira no meio de tudo isto? Como é falida? Eu acho que em termos de política de como é que uma empresa falida, completamente falida, pode ficar falida de novo? Não, de novo. De novo, partindo do princípio. Aparentemente vão ser o Marcos tem umas pérolas.
Também Deixa eu ouvir o Luís Miguel, por favor. Aparentemente existe um plano para reestruturar. Partindo do princípio mas esse vai plano. ficar falida. Não, partindo do princípio. Mas deixa-me só terminar aqui, porque estas provocações de graça são engraçadas. Da graça com graça. Que é, partindo, e se existe um plano de reestruturação, é para se partir do princípio de que ele terá efeito e que a empresa sairá de onde está. Certo. O que eu digo é que, a manter assim, esse plano não vai... vai ficar falida como estava. Ou como está, ou se sair, regressará a essa situação. É um ida e volta, só que eu acho que é preciso fazer aqui também um panorama geral, porque a SATA sofre daquilo que o resto do mundo sofreu, e todo o setor da aviação civil. E neste momento, pelo menos hoje, deverá ser submetido pela Comissão Europeia algo que tem vindo a levantar muitos problemas éticos, mas é o chamado passaporte da vacinação, que por sua vez deverá ser o item procedimental, quer através do Parlamento Europeu, quer através do Conselho. Mas esse passaporte é importante. Atenção, estamos a gravar isto na quarta-feira, na sexta-feira poderá ter dado o título pela culatra, mas este passaporte no fundo permite... Isso é global, ó Luís Leal. Não é global. Achas que não vai ter... Estou a brincar contigo. Eu acho que faz toda a diferença. E dá esperança, sobretudo àquelas pessoas que investiram milhões. Quando quis discutir o passaporte, vamos deixar era o Luís global. Não, mas quando estavas a discutir o passaporte ainda não tinha estado na instância própria. A política de transportes aéreos da região mas o que é que e a operação comercial da SATA em particular. Mas isto quer dizer que e se o passaporte estiver válido em junho, que é no início do IATA no verão de 2021, quer dizer que podem vir muitas pessoas do resto da Europa. Porquê? Porque os Açores têm sido considerados como um destino seguro. E do ponto de vista epidemiológico, não é? Inclusive a questão do Corvo tem estado em por destaque exemplo, na imprensa internacional. Exato, isso gera confiança aos agentes e diz, nos Açores, se as coisas estão seguras, eu prefiro ir lá. Este oásis perdido no meio do Atlântico. Sim, mas em termos epidemiológicos, a ilha que tem problemas é São Miguel e a porta de entrada dos Açores é sempre por aí. Aí vamos a outra questão, mas eu acho que este enquadramento geral vale a pena trazermos gente para um sítio que tem problemas epidemiológicos. Mas então repensar o nosso turismo, que não vai ser... Quem é que está... Neste momento temos quem é que está vacinado? Os velhos, não vão fazer trilhos, nem surf. Portanto, temos que repensar a oferta turística. O que eu estou a dizer é que há um conjunto de pessoas que podem ter confiança de vir para cá de forma mais desburocratizada, que é o que este passaporte vai fazer. Para pessoas que investiram milhões, para hotéis, para restaurantes, para todo o efeito multiplicador que isso tem na nossa economia. Isto é esperança. Sim. Para mim é esperança. E os Açores, como têm vindo a fazer um bom trabalho nessa matéria, e é segura do ponto de vista da saúde, é importante, porque dá esperança a essa gente que não sabe o que é que vai ser o dia da manhã. No que diz respeito às operações anunciadas pelas Azores Airlines / SATA Internacional, o que a gente vê, fazendo uma análise comparativa do ano passado, que era suposto ter sido um ano bombástico em matéria de aviação civil para a Ilha Terceira, é uma diminuição de 57% das rotas que estavam previstas. E, portanto, isto quer dizer que esta administração entendeu de um ano para o outro que o aeroporto e a Ilha Terceira é menos apetecível. Em contrapartida, porque a gente essa administração entendeu, ou as rotas anunciadas o ano passado para a Terceira tinham um cunho eleitoralista muito pesado? Não, a verdade é que é a mesma administração. A verdade é que as eleições já passaram. E a administração é a mesma. Portanto, o que a gente repara aqui é que há uma diminuição dos voos para a Ilha Terceira e há um aumento para a Ilha de São Miguel. Desculpem-me lá, mas se não estão a sentir aqui tiques centralistas, é preciso que tenham consciência daquilo que está a passar. Como é que se justifica que nenhum dos diversos partidos políticos que estão representados no Parlamento, e no Parlamento em particular, obviamente excetuando a posição que já foi aqui falada, dos vereadores do PSD na Câmara de Angra, como é que se justifica que perante uma situação, anúncios desta natureza, não haja uma voz na Terceira que se levante no sentido de chamar a atenção para este centralismo e para esta redução de mais de 50% das operações anunciadas? Pedro Pinto disse falou na questão do Terceiro Porto, sim, mas essa é uma questão. Os vereadores... E já muito antiga, é uma bandeira muito antiga do CDS. Mas veio falar, há várias vozes do Partido Socialista que o falam, não é só os deputados que falam do partido, os militantes podem fazê-lo, há várias vozes do Partido Socialista. Sim, publicamente não vimos ninguém do PS... Olha, eu hoje fiz sobre isso, mas também do PSD em termos de figuras de outra grandeza da E muito diretamente à tua questão, eu não tenho problema nenhum, enquanto militante do Partido Socialista, de ser acusado de bairrista, quando entendo que é óbvio
que há uma dualidade de critérios aqui, porque é a mesma administração e de repente é muito mais apetecível Ponta Delgada. O que há um lobby enorme em Ponta Delgada e nós todos sabemos quem é essa pessoa, que só não está no governo porque não quer, e isto está-se a refletir porque de repente há uma expansão de rotas que vai para Ponta Delgada. Há um estudo da Câmara de Comércio que é muito interessante, mas esse estudo também não veio dizer nada de novo. Não é da Câmara de Comércio. Da Câmara mas foi em articulação com a Câmara de Comércio, certo? Pronto, mas o que o estudo diz no fundo é que o aeroporto é complexo dada a sua natureza híbrida de militar e civil e que é necessário, obviamente, aumentar, do ponto de vista da aerogar, mais espaço para os aviões e levantar, conseguir descomplicar aquilo que é a complexidade de lidar com os militares. Porque hoje em dia, isto já aconteceu... Mas então, e o protocolo Sim, mas do ponto de vista prático, militar é militar. O procedimento perante então, o civil e o militar... Todos tinham razão quando disseram que aquele protocolo não valia de coisa nenhuma. Não é isso, é que do ponto de vista prático é muito lento. Eu tive situações de pessoas que conheço com aviões privados que não puderam parar aqui porque simplesmente não foi possível. E alguém disse, olha, vou parar aí um dia, como é que é? Um conjunto de investidores, isso aconteceu, não é possível. Mas não é possível apenas pela parte militar ou não é possível porque depois não há lugar para estacionar o avião? Não é possível porque é lento. A não ser na parte militar. É lenta. Não, por causa de todo o protocolo de autorização. É complexo. Imagina que vem um fulano qualquer armado. Foi feito um protocolo entre Ministério da Defesa, existe, é verdade. Mas a burocracia é demasiado... descomplicar esta... Mas é demasiado pesado. Isto faz com que não seja possível... porque um potencial investidor ou alguém que venha aqui com um jato privado é impedido de parar aqui vai dizer ao conjunto de amigos dele do segmento de... não te metas nesse... Exato, esses gajos não me deixaram aterrar, vamos ali ao lado na Madeira se calhar deixam. No pico deixam. Outra ilha à volta da isto para mim é que é relevante no meio disto tudo, que é perceber que a mesma administração em momentos idênticos e sobretudo numa altura que é necessário fazer o relançamento da economia, sabendo nós que a União Europeia está a falar de um passaporte que permita livre circulação de pessoas que já hajam sido vacinadas. Caída terceira, depois do investimento do conjunto de empresários que tem vindo a ser feito, e hoje em dia é notório que todos nós olhamos para os hotéis que estão a surgir para a restauração e para a inovação que o turismo já estava a imprimir na restauração pré-Covid. E agora, de repente, há uma diminuição de 57% daquilo que era previsto, mas São Miguel de repente tem muito mais rotas. É óbvio que isto é um tico centralista, justifiquem dizer assumidamente que é isso que é preciso o Governo interferir na gestão comercial da empresa? Eu sou contra. Como é que se resolve essa situação? Já o disse que sou contra. O que eu acho é que deve ser sustentado de forma objetiva e técnica. É acionista maioritário, tem que ter também uma... Mas não deve intervir. Eu aí não concordo contigo, de facto, se temos todos a... Eu também não sou a favor da intervenção, mas agora, dentro do certo limite. Quando o lobby via governo consegue adquirir ou consegue alcançar... O governo só funciona agora ou já funcionava antes? Não, mas agora é notório. Antes havia qualquer coisa para a terceira, agora nota-se que há menos 57% das rotas estavam previstas. Isso parece muito claro. Para bom entendedor, meio palavra abaixo. Então significa que a terceira perdeu o peso político? Que era um peso político que conseguia contrabalançar esse lobby que estava instalado em São Miguel? Antes a culpa era do Serginho, agora de quem é? Aparentemente a provável conseguia mais 57%. Do ponto de vista parlamentar, sim, parece-me óbvio que não há força neste setor, talvez porque as tutelas não tenham ligações à Ilha Terceira. Talvez. Mas a verdade... A Civil das Leis está na dependência do vice-presidente. Sim, mas antes era a Ana Cunha que também não tinha ligações. Mas não ele controla a parte do turismo e a parte da transferência de valores. O que eu acho que há aqui é um claro reforço e centralizador, e isto para mim parece-me óbvio. As vozes representativas dos partidos que suportam o governo e daqueles que têm incidência parlamentar têm de levantar a voz. Mas, infelizmente, o seu deputado, por exemplo, da Iniciativa Liberal, que devia ter um sistema de rotatividade e permitir que o seu deputado ir à terceira fosse de vez em quando lá, para que ele se lembre que existe a Ilha Terceira, ou do Chega, como o Sr. Orlando Lima, que foi candidato, quando disse claramente que era uma afronta o candidato da compensação ser de São Miguel, desequilibrou, porque a Ilha Terceira perdeu voz efetiva na representação parlamentar. Neste momento, São Miguel ganhou mais 2 deputados. A terceira continua a ter 10 deputados, como sempre teve. Não é isso, mas na compensação já não tem o que tinha. O que tinha. A compensação é sempre uma discussão relativa. A questão é, não querendo entrar pela questão que o Marcos Couto coloca de se é para ser serviço ao Miguel, que São Miguel a cumpre e que a pague,
como é que a terceira deve encarar a SATA? Devemos deixar de preocupar-nos pura e simplesmente com aquilo que a SATA nos pode oferecer e procurar alternativas em outras companhias, seja a TAP, seja a Ryanair, seja a Ilha Terceira e os empresários terceirenses neste momento têm o dever de fazer lobby e pressão sobre os deputados que suportam o governo. Só assim é que poderá haver eventualmente um toque de alguém dizer alto e para o bar. Alto e para o bar. Muito bem, vamos rapidamente avançar para o nosso... Mas eu ainda sobre isto também tenho alguma coisa aqui a dizer, como é? Então faça um favor rapidamente e se então, calhar não vamos ao último. Eu só queria dizer uma questão que é o seguinte. Eu penso que... para quem não queria falar no princípio, eu não queria ser eu. Mas está bem, faça a favor, Sra. Professora. A distribuir o jogo. Estamos à espera que conclua para passarmos ao próximo tema. Porque, entretanto, depois não se fala mais. Eu sem querer chover no teu cortejo, Luís Leal, devo lembrar... Chover no teu cortejo é muito bom, devo lembrar, e isto é importante que as pessoas se lembrem, e eu já tive muito disponível para a gente fazer esta discussão, que eu achei que era muito importante se discutir aqui a questão do passaporte sanitário. Certo. As questões éticas que não é sequer, aqui é muito técnico, porque eu em relação a micróbios... Éticas. Eu é muito técnico, okay. Porque em relação a micróbios é muito realista, que é assim, hoje sabe-se que uma pessoa vacinada, mesmo contaminada, não desenvolve a doença, mas nada lhe impede de transmitir. Portanto, vêm eles para aqui na maior, todos vacinadinhos, mesmo que vão a rabo de peixe ou outro sítio qualquer com focos, nem sequer se contaminam, portanto estão à vontade, mas nada... Essa discussão é legítima. Mas só acabar de dizer, nada, mas acho que tem que fazer essa ressalva. Não se pode criar agora aqui esta ilusão de que com o passaporte sanitário podemos abrir as fronteiras à vontade para o turismo. Se não for assim, não morremos da doença, mas morremos da Não estou a dizer o contrário. Eu não estou a ser demasiado protecionista, mas acho que as coisas devem ser ditas como elas são. Mesmo vacinados, eles vacinados não apanham a doença, mas podem contaminar. É verdade. Pronto. É uma questão que eu queria deixar aqui. Em relação à questão da centralidade da terceira, eu acho que isto é um tique que não concordo com o Luís Leal, que este governo, que tinha a obrigação de fazer diferente, pelo menos porque eu acreditava nele e eu gostava que fizesse diferente, porque queria que em novas oportunidades houvesse mais arrojo e mais visão e que não se perdesse essa oportunidade de o fazer, dito. Mas isto vem desde sempre. Quando a terceira teve uma base em que tinha os aviões aqui, tinha os pilotos aqui, tinha uma base aqui montada no tempo do Dornier, e que os de São Miguel, enquanto não tiraram daqui para fora, aliás, eles acabaram com o Dornier para o Corvo, para ter uma razão para acabar com a base na terceira. E, portanto, os tiques centralistas, e muito em particular em relação à SATA, são sistemáticos, transversais às diferentes administrações, aos diferentes governos. Mas cabe à ilha e aos representantes da ilha imporem-se. Mas a questão é assim, eu coloquei a questão, eu fiz enquanto deputada essa proposta de voltarmos ao tempo da... Questionei a secretária porque é que não se voltava a ter uma base aqui, porque o facto de termos aqui as tripulações deslocadas custa 1000 euros ao dia à SATA, sem razão nenhuma técnica para que assim seja. Há estudos que foram feitos já quando foi na altura da Comissão de Inquérito à SATA. O CDS pediu várias vezes e veio para cima da mesa um estudo que tinha sido feito e que desapareceu, que dizia que a ilha com maior centralidade para ser a plataforma de distribuição era na terceira. Nunca aconteceu. E portanto, politicamente a gente pode dizer, as pessoas deixaram de dizer, mas eu acho que a determinada altura as pessoas desencantaram-se e deixaram de acreditar, e isso mata um povo. E a grande diferença agora, não é, a minha questão não é que eu acho que o atual governo está a fazer pior. Era uma esperança que as pessoas tinham de que isto agora vai mudar e vai ser diferente. E isto mudar e não ser diferente cria um desalento medonho. É uma chatice. Marcos, queres eu acho que eu queria acrescentar aqui duas questões. Primeiro, concordo plenamente com isto, com a desilusão que se vive na terceira em relação a esta situação. Eu acho que é algo que as forças vivas ou quase mortas que cá existem comecem a ponderar seriamente sobre este tema e exercer
há pouca influência que tem. E acho que existe, no entanto, um ponto que pode ser chave nisto e do qual eu ainda deposito alguma esperança e que me parece que este estudo aponta e que pode ser a única hipótese que eu vejo que tenhamos aqui, que é na não privatização da Aerogar das Lajes. Mas na sua concessão a gestão privada? Nem vejo por aí. A concessão privada, desde que não seja a Vinci, desde que não seja a Vinci e desde que não seja a ANA. Quem é que vai ser? Porque, pois, essa é que é a questão. Se não sair, não, podemos encontrar outros parceiros, não há, mas podes encontrar outros parceiros. Ou então, fazer uma outra coisa que é uma gestão profissional daquele que é um aeroporto com características únicas, e que pode permitir uma oferta diferenciada daquela que... Nomeadamente, que tipo de oferta? Nomeadamente naquilo que é uma entrada específica e especial dos Estados Unidos na Europa via companhias que já cá estiveram, Delta ou outras. Julgo que poderá ser uma abordagem diferente e que diferenciadora em relação ao que existe atualmente. Vamos rapidamente avançar para o nosso último tema, tem que ver com gestão portuária. O Porto da Praia da Vitória tem neste momento tarifas iguais aos restantes portos dos Açores, nomeadamente comparativamente a anos anteriores. O Porto da Praia tinha tarifas mais elevadas ao fim de semana e na prestação de algum tipo de serviços. Neste momento este novo governo já equiparou tudo isto, curiosamente numa altura em que o Porto passa a ser utilizado com maior frequência pelas operadoras que fazem o transporte de mercadorias entre a região e o continente, porque em Ponta Delgada existem obras a decorrer, o que obriga a que os navios tenham que preferencialmente vir à praia para poderem operar com a mesma regularidade. Não sei se, perguntar-vos também já agora, se haverá aqui alguma ligação ou não nesta questão do abaixamento das tarifas. O que é certo é que o Porto da Praia continua a ser o que é. Relativamente a todos os projetos e planos que para lá foram pensados e prometidos ao longo dos anos, novidades temos zero. E o que também é certo é que no plano e orçamento da região para o próximo ano, já entregue pelo Governo no Parlamento Regional, existe uma verba para um estudo de eventual construção de um segundo cais de mercadorias no Porto de Ponta Delgada. Graça Silveira, de tudo isto, o que é que faz mais ou menos sentido? Bom, Again. Again and again, porque nunca mais será a primeira a falar, depois não venha eu defender os direitos de igualdade defendidos pelas mulheres, porque não será atendida na Espanha. Alguma vez aqui os direitos de igualdade, pelo amor de Deus. Faz favor. E quando eu digo again and again é porque tu és daqueles que sabem o quanto foi uma batalha para mim a questão do transporte marítimo de mercadorias e de passageiros. Aliás, algo defendido por si enquanto parlamentar durante muitos anos foi um dos compromissos eleitorais de Manuel Bolheiro, que era fazer um estudo relativo ao transporte de mercadorias de para aqui. E uma das coisas que sistematicamente ouvíamos nas audições era que, por exemplo, em relação à terceira, porque a questão era sempre o preço do frete e os operadores diziam, minha senhora, mas o preço do frete é feito por muitas componentes, nomeadamente pelas taxas portuárias que nós temos que pagar, e na terceira são muito mais caras. Mas o combustível, a operação de fim de semana, mas o próprio combustível da terceira, tanto para portuário como para aviões, é mais caro. Quer dizer, há toda aqui uma lógica. Uma inflação. Parece que, não querendo parecer que há aqui um sentimento de perseguição, está tudo contra a terceira, mas se formos avaliar valores e questões concretas, é assim mesmo. A taxa de operação no Porto, que é aquilo que eles chamam a taxa de utilização portuária, só por si já era mais elevada. Depois, aquilo que custa descarregar, aquilo que era uma das grandes críticas feitas, as grandes importações de descargas, é de aquilo que se chama o granel sólidos, que são as rações e os cereais, que é aquilo que nós não produzimos e que durante muito tempo fomos dependentes e importadores. A descarga de granel sólido no Porto da Praia da Vitória é muito mais caro, o valor à tonelada, mas não é só. É o valor à tonelada, é o que se paga pelos equipamentos para fazer a descarga, é o que se paga à hora por o trabalho técnico, seja lá isso o que for, de quem tem que fazer isso,
com uma enorme agravante, que era, enquanto que o Porto de Ponta Delgada tem 2 horários de trabalho, que é das 7 da manhã à meia-noite, e que é sempre pago como se fosse hora de serviço, tarifa normal, e depois da meia-noite às 7 da manhã. Na terceira tens, começas logo, das 8 às 5, depois das 5 às 9 e depois das 9 às 8 da manhã, em que das 8 às 9, das 20 horas às 8, das 9 da noite às 8 da manhã, com uma inflação brutal. Era do tipo, enquanto que em São Miguel era 1,55 €, na hora nobre das 9 da noite às 8 da manhã, na terceira 10,5 €. Quer dizer, os trabalhadores da terceira têm assim essa competência toda e os equipamentos da terceira são essa coisa toda, de maneira que os preços na terceira tenham que ser praticados desta forma. Assim entende. Ainda para mais, a gestão portuária é feita pela mesma empresa, que é uma empresa pública. Exato. E portanto não se percebe, não sei, respondendo ao teu repto, quero acreditar que isto foi uma medida deste governo sensível a esta desigualdade e que efetivamente não exigia grandes alterações nem grandes estudos e fez um novo tarifário, foi porque efetivamente, como o Porto de São Miguel, e aí já voltamos por causa da questão do segundo Porto Comercial, neste momento começou as obras em agosto, está a ser dragado, tem uma data de constrangimentos. Os barcos mais de 40 veio para a milhões de euros terceira e os operadores disseram ao Governo Regional: isto assim não vai rolar, este preço de frete que a gente tinha acordado todos, porque essa é outra coisa, que é esse cambão que toda a gente acordou entre todos, um preço que supostamente é um mercado livre, com um preço único acordado entre todos, que também é uma coisa muito estranha. É cartel. Cartel? Cambão. O povo chama cambão. Não se pode dizer isso. Não, já disse isto, está escrito em atas, disse isto e confrontei, portanto estou muito à vontade para dizer isto. E determinantemente a existência. Devem ter dito, este preço assim não vai ser, e portanto toca a baixar os valores todos no Porto da Praia da Vitória antes que acabem com a operação. Marcos Couto, faz sentido quando Ponta Delgada está a sofrer um investimento de 40 milhões de euros a região estudar a eventualidade já está em 45 de um segundo porto de mercadorias naquela cidade, quando por exemplo temos o Porto da Praia, como toda a gente diz às moscas. Eu acho este estudo acho estranho, por várias razões. Primeira, desde logo, porque é suposto, e essa disse-o ainda agora... Há algum tempo, só para justificar eventualmente a tua estranheza, há algum tempo que Mário Fortuna, nomeadamente a Câmara de Comércio de Ponta Delgada, pede a construção de um segundo cais, nomeadamente para Granais. Sem dúvida. Para aí já não. Em Santa Clara, ali para o lado de Santa Clara. A questão que se levanta aqui é que está previsto fazer-se um estudo sobre o transporte de mercadorias aéreo e marítimo para a região. Eu não conheço esse estudo. Não há? Não há, mas a prioridade... Sim, mas espera aí, mas a prioridade no plano regional não foi essa. Homem, é isso que vocês estão muito calma. Essa é a questão. Que eu saiba, não há. Não há, claro que não há. Se calhar até há e nós não conhecemos. Não, o CDS propôs duas vezes foi chumbado pelos socialistas. Então explica na propõe agora. Estamos estamos mesmo no fim e eu ainda preciso ouvir o Luís Miguel sobre isso. Bem, se calhar até existe e nós não conhecemos, e existe um plano oculto aqui. Ninja, o plano ninja. Ora bem, onde, fomentado mais uma vez e liderado pela Câmara de Comércio de Ponta Delgada e por Mário Fortuna, que prevê e que tem efetivamente uma estratégia e um plano delineado no qual esse porto se encaixa. Porque aquilo que se sabe do governo é que não existe um estudo que o justifique. Ou não existe uma estratégia de transporte de mercadorias aéreas e marítimas que o justifique. Portanto, eu julgo, eu fico mais uma vez bastante preocupado com este estudo, porque é começar a casa pelo teto. Nem sabemos se esse porto vai ser necessário ou não, porque não existe um estudo ou um futuro projeto para o transporte de mercadorias. Qual é o papel do Porto da Praia nesse possível projeto? Eu percebo o que é que queres dizer. Se o vier para a terceira, não é preciso mais Porto nem São Miguel. Ou então partir por um processo
em que o Porto de Angra, o Porto da Praia e o Porto de Ponta Delgada têm um papel Diferente. Complementar. Mas com certeza. Portanto, e aí não se justificaria, julgo eu, o novo Porto em Ponta Delgada. Vem para São Miguel, fica em São Miguel. O que vem para os Açores, vem para a Terceira. Portanto, isso preocupa É verdade. e mais uma vez o que temos é uma cedência do Governo, tal como aconteceu na SAP ou e eu queria deixar será mais fácil então convidar esse lobby de privados? Deixa-me só terminar aqui. Eu gostava de relembrar apenas que o atual Secretário da Economia e Finanças não trabalha já para nenhuma empresa privada. Já trabalhou. Bastos e Silva, sim. Bastos e Silva já trabalhou e nisto das finanças, tudo. A economia está toda dividida. Exato. Sim, mas esse não tem hotéis nem barcos. Mas eu gostava de lembrar Portanto, não é do que a gente está falando. Que efetivamente trabalha, ou devia trabalhar para os Açores, para os açorianos e não para nenhum grupo privado. Feito este lembrete, Luís Leal, para terminares. Bom, em matéria de gestão portuária, aquilo que nós vimos foi a apresentação de um novo regulamento de tarifas apresentado pelo membro do Governo responsável em matéria de gestão de esportes, neste caso a Secretaria Regional dos Transportes. Isto é preciso deixar sublinhado que é um trabalho que estava a ser preparado ainda durante o 12º Governo. Isto porquê? Porque o Governo, de facto, não era, o regulamento não era alterado há cerca de 10 anos e o regulamento, do ponto de vista prático, consistia numa mera... tem muita pena, mas está aqui publicadinho e era para estar em vigor em 2021 ainda, sim. Feito em 2019, com aquelas taxas horrorosas todas que eu acabei de dizer. Não foi dos bastidores, mas foi do fundo do baú. Não, está público. Mas isso não invalida. Eu olho para os documentos para ver as coisas. Isso não invalida que o anterior governo já tivesse iniciado um processo interno. Eu sei o que é. Não, já sempre começou. O 12º governo termina em 2020. Não, está bem, mas para todo em 21 estava válida. O que é que a alteração faz no... Equipar as taxas de todos os portos. Pelo que eu percebi, teve 3 grandes objetivos: simplificação, desburocratização e uma tendência para unificar procedimentos da Porta dos Açores. Retificar as tarifas da Praia da Vitória, no âmbito ainda do tal Preito, portanto, por isso é que eu digo que é um trabalho que ainda é feito no âmbito do antigo governo, e isto fez com que houvesse neste novo regulamento uma diminuição das tarifas em relação à carga, em específica dos graneiros. Há também a criação de tarifas para recolha de resíduos, porque decorria uma obrigação de legislação nacional. Em relação às verbas inscritas na proposta de orçamento, e que prevê o tal estudo, eu só espero que este estudo conclua que é um autêntico disparate a criação também de... Também é 10 mil euros, vocês. Não é isto. E é metade dos estudos que a gente viu aqui. Graça, deixa-me só acabar o raciocínio. Porque, atualmente, do ponto de vista técnico, o que se diz é o reperfilamento do Porto, que é aumentar, no fundo, a capacidade do Porto de Ponta Delgada. São obras que se estimam já no valor de 45 milhões de euros. 45,6. E o que é que isto faz? Isto faz que haja uma capacidade instalada do Porto de Ponta Delgada para os próximos 25 anos. Certo. Porque carga d'água é que vão fazer um estudo para o novo Porto de Mercadorias. Alguém já chegou à conclusão. É porque há um conjunto de industriais que dá-lhe jeito. Claro. Que assim seja feito. Mas eu concordo contigo. Mas se os privados querem um Porto, o segundo Porto de Mercadorias em Ponta Delgada, que o façam. E que não usem o erário público para o fazer. Porque há estudos que têm outra prioridade do que o novo Porto de Ponta Delgada, designadamente aquilo que o Marcos estava a dizer, um estudo sobre aquilo que deve ser a política de transporte. Mas isso essa sim é que é a verdadeira questão. Apresentei 2 vezes ao qual o teu partido chumbou, mas à parte disso... Mas o teu partido não fez nada em relação a um novo estudo para o segundo Porto de Ponta Delgada, que é, sobretudo, suscitar disputa com um conjunto de privados. Querem que o façam. Eu, por acaso, acho que tu tens toda a razão quando dizes que a conclusão desse estudo vai ser para chegar à conclusão que isto é um disparate. E assim, politicamente, se há um lobby, como foi dito aqui, muito forte, a pressionar nesse sentido, qual é que é a forma airosa do Governo descalçar esta rota? Sim, senhor, a gente vai fazer a vossa vontade, a gente vai fazer o estudo, e depois o estudo diz, olha, não vale a pena. Pronto. Vamos esperar então para ver. Demonstra, acima de tudo, que cede em relação àquelas que devem ser as efetivas prioridades dos açorianos e das açorianas. Não é o segundo porto de mercadorias para Ponta Delgada.
Há coisas mais prioritárias e de âmbito isto regional. aqui é uma mesa onde se discute política, e onde se discute política não há naifes nenhuns. Todos os governos cedem a pressões, ninguém é completamente livre na política, Luís Leal. Não é? Claro que não! Tem 5 partidos que apoiam este governo. É pá, se fosse só um, até ficar... Luís Leal, Agora, se há esta vontade deste Porto alternativo em Ponta Delgada tem quase 20 e tal anos e é uma bandeira do PSD. E portanto, chegaram ao governo. A verdade é que o PS antecipou-se e fez uma reestruturação do Porto atual. Portanto, que o PSD com 46 tem mais milhões. que todo o restante. Não é para perder para Ponta Delgada, é para perder Vamos ter que Açores. discutir isso em próximos E portanto, programas. as E coisas já estão como são. agora A gente não está aqui a discutir crochê. peço-vos particularmente ao Luís Leal e à Graça Silveira, enfim, pela forma como Crochê reiteradamente também o tem não. feito ao longo Muito dos não. programas, que tenham esse tipo de tete-a-tete mais cedo, antes de escutarmos o plafond de tempo que temos à nossa disposição. Foi de tudo um pouco desta sexta-feira. Hoje, volto a repetir, nos Sabores Incomparáveis, o bar do Terinova, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade dos Açores. Esta é uma da Universidade dos Açores, não, da Ilha Terceira, antigas instalações da Universidade dos Açores na Terra Chã. Dito melhor. Esta foi a edição de hoje, uma parceria entre a Azor Mais Produções e o Rádio Clube de Angra. Despedimos-nos agradecendo a atenção que dispensaram em nome de toda a equipa e recordando que a política sem princípios é capaz de destruir o ser humano. Bom fim de semana.